Olá, tudo bem com você? Nas férias e feriados como o Carnaval, surge a preocupação para quem é tutor, dono de pet. Como levar o animal em uma viagem de avião? É sobre isso que vamos falar hoje no Alesp Cidadania. Está aqui com a gente a médica veterinária Juliana Stefani. Tudo bem, Juliana? Olá, tudo bem? Então tá. Juliana, eu lembro que aqui na Alesp os parlamentares Caio França e também Rafael Saraiva apresentaram o projeto de lei 587 de 2023, que regulamenta o transporte de animais domésticos de pequeno porte em aeronaves no estado de São Paulo. Conta pra gente, há uma grande dificuldade de se transportar um pet? Ai, com certeza. Assim, as dificuldades são inúmeras, né? Cada companhia aérea tem a sua regra. Então, já começa que você precisa saber exatamente a regra de cada uma e a especificação de cada uma. E como cada uma tem sua regra, tem formas de transportes diferentes. Tem umas que aceitam na cabine, tem umas que aceitam no porão, tem umas que aceitam em ambas. Então, dependendo de como é o seu pet, o comportamento do seu pet, o tamanho, a raça, isso tudo vai influenciar. Tanto na forma de transporte, se vai na cabine ou se vai no porão, e também a regra de cada companhia aérea. E diz que também não pode haver mais do que 3 animais por avião, é verdade? Na verdade, isso quem define é a própria companhia aérea de acordo com a aeronave que eles estão utilizando para aquele voo. Então, tem aeronaves maiores que comportam até mais animais, na cabine, por exemplo, e no porão a mesma coisa. Então, existem limites ali, mas você vê os aviões bem grandes, assim, que podem levar até 6 animais, normalmente, quando vai para voo internacional. É preciso fazer uma reserva prévia? Isso, você precisa emitir a sua passagem. Depois que emite a sua passagem, você faz a verificação de reserva, se tem a vaga naquele voo, e aí você fala diretamente com a companhia aérea e faz essa reserva. Qual a documentação necessária para apresentar no momento do embarque? Bom, para viagens nacionais, você precisa da carteirinha de vacinação com a vacina da raiva, que é obrigatória, em dia. Ela precisa ter pelo menos 31 dias depois de ser dada a vacina. Aí você pode viajar. E um atestado veterinário de saúde, onde vai dizer que não tem sinais clínicos de doença, nem endoparasitas, vermes, carrapato, pulga, nem endoparasitas, que são os vermes e tudo mais. Esse atestado, ele vale por 10 dias. E tem que ter alguma coisa de firma reconhecida? Não, não precisa. E você, por exemplo, pode ser o tutor ou não. Então, você pode levar o pet para uma terceira pessoa, não tem problema. Em relação, então você já falou dos documentos, e a questão, como transporto o animal? Seja na cabine ou mesmo na parte de cargas, no porão? De qualquer uma das situações, você vai precisar colocar ele dentro de uma caixa de transporte ou de uma bolsa transportadora. Que é o kennel. Isso, o kennel, que é aquele rígido, aquela caixa grande, é usada para o compartimento do porão. Já para a cabine, você vê aquelas bolsas mais maleáveis. Então, mas a bolsa tem que ser fechada. Ela não pode ser aquelas bolsinhas que o pet fica com a cabecinha para fora. Então, ela tem que ser fechada, telada, claro, né, para entrar, circular o ar ali dentro, mas ela tem que ser inteira fechada. Então, tem esses dois tipos, tanto a rígida, que é de plástico, quanto a flexível, que é a de tecido. Agora, Juliana, e como se dá o procedimento? Tem que ter um treinamento antes com o animal? Vou fazer uma viagem aérea, quero viajar no Carnaval, vou levar meu animalzinho junto. Basta simplesmente comprar a caixinha no tamanho ideal, fazer a reserva e correr para o aeroporto? Pelo contrário, na verdade, eu sempre digo, o treinamento com a caixa de transporte ou a bolsa transportadora, ela é o que dá a segurança para a viagem do pet. Quanto mais adaptado o pet estiver na caixa de transporte, menos estresse esse pet vai sofrer. Todo transporte, seja aéreo ou terrestre, ele dá um nível de estresse para o animal, independente do quão acostumado ele tiver. Imagina se a gente é colocado num lugar onde a gente nunca viu, preso, então o seu nível de estresse aumenta. A mesma coisa acontece com o pet. Então, níveis de estresse muito agudos podem causar distúrbios ali no organismo.
Então, aumenta a pressão sanguínea, aumenta a frequência respiratória, a frequência cardíaca e, em casos muito absurdos, pode até dar um colapso ali e causar a morte do animal. Então, a adaptação com a caixa de transporte é o que dá a segurança para esse pet viajar. Eu digo assim, quando você sabe que você vai viajar, já começa a treinar na caixinha. E se você tem a pretensão, já usa essa caixinha ou essa bolsinha como caminha do pet, como se fosse a casinha dele. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa, eu tenho 3 pets. A Star, a Estela e a Bela. Então, elas dormem no meu quarto. Tem a minha cama e do lado da minha cama tem as 3 caixas. Então, uma de cada lado e uma no pé. Elas dormem ali todos os dias. Por mais que eu goste que elas dormam comigo na cama, na hora de dormir elas são treinadas para ir para a caixinha. Isso faz elas se sentirem confortáveis dentro dessa caixinha. Seguras. E seguras. Então, por exemplo, solta fogos. Elas vão direto para a caixinha, porque elas sabem que ali elas estão seguras. Então, quando eles estão acostumados com esse ambiente, vai ficar uma viagem muito mais tranquila. Isso para cães, mas também para gatos. Gatos, eles são extremamente territorialistas e metódicos. Então, mudar ali o ambiente do pet acaba causando um estresse. O estresse no gato é super perigoso porque pode dar problema renal. Então, treinar esse pet a entrar dentro dessa caixinha, usar essa caixinha para transportar esse pet na cidade mesmo. Eu vou visitar minha amiga, minha mãe, minha sogra. Leva o pet dentro dessa caixinha. Só não leva a mesma caixinha para o veterinário, porque aí ele vai associar que aquela caixinha não é um transporte gostoso. Então, a gente tem que fazer sempre adaptações e reforços positivos quando o pet entra nessa caixinha. Então, quanto mais reforço positivo, mais confortável ele vai estar, mais seguro. O que é um reforço positivo? Por exemplo, ele entrar na caixinha e você oferecer um petisco, dar um beijinho, fazer um carinho. Esse tipo de reforço, isso é um reforço positivo. Por exemplo, se o pet entra na caixinha e você briga com ele, ele vê que aquilo está errado, então é um reforço negativo. Ou você bate nele, pelo amor de Deus, mas, enfim, existem situações e situações, né? Isso é um reforço negativo. Levar no veterinário, ele sabe que ele está indo para um lugar que ele não vai gostar. Então, isso é um reforço negativo. Então, é usar a caixinha com reforço positivo. Pets que não estão adaptados, por exemplo, a gente costuma pôr a comida dentro, o potinho de comida dentro da caixa. Então, ele vai comer ali dentro da caixa, ele vai saber que aquele ambiente é seguro para ele comer. Você começa a colocar a parte do colchãozinho, de toalhinha, de paninho, cobertorzinho dentro da caixa, que tem o cheirinho dele, que tem o seu cheirinho. Isso vai estimulando positivamente o pet a entrar e ficar tranquilo dentro dessa caixa. E essa adaptação? Eu vou para um shopping, a um supermercado, a um parque, eu posso transportá-lo nessa caixinha para ele ver que ele pode passear com segurança, mais trancafiado, entre aspas? Sim, com certeza. A gente fala que o primeiro passo é colocar ele dentro de casa, dentro da caixinha. O segundo passo é pegar essa caixinha e colocar dentro do carro, com ele dentro do carro. Ou a bolsinha também, né? Os dois meios ali de... transporte, faz o transporte no banco da frente ou no banco de trás? No banco de trás e fixado no cinto de segurança. Não pode deixar a caixa solta, porque aí tem movimentação, acontece alguma coisa, pode dar um acidente por ali. E então, deve-se fazer esse reconhecimento de terreno para ele aprendendo a ver outras pessoas dentro da caixinha. Isso, o que eu costumo dizer bastante é, por exemplo, o pet pequeno que você... Porque a bolsinha, né, de cabine é fácil de você carregar. Uma bolsa de porão, ela é enorme, é pesada, então é mais difícil. Mas com bolsinhas pequenas, para os pets que vão na cabine, na hora de você levar ele para passear na rua, para fazer xixi, fazer o cocôzinho dele, sai de casa com ele dentro da bolsinha, sai do prédio, da casa, vai até a pracinha ali, tira ele da bolsinha nessa pracinha, num lugar onde ele sabe que ele vai passear. Isso é um reforço positivo. Então, ele está dentro da bolsinha para ir para um lugar legal onde ele vai se divertir, ele vai fazer as necessidades, vai desestressar. Então, isso é um reforço positivo. Ele aprende que toda vez que ele entrar na caixinha, saindo dali, ele vai ganhar uma recompensa, que seja passear, que seja ir para a pracinha brincar. Mesmo que seja várias horas depois, como num voo. Mesmo que seja várias horas depois. Então, para quem vai passar muitas horas no voo, né, o pet, ele tem que chegar, principalmente o que vai no porão, né? Você entrega ele 2 horas antes da viagem, recebe ele 1h30 depois que o avião pousa. Então, ele, além do trânsito que ele fica dentro da caixa, também tem essas horas que ele fica dentro da caixa para esperar o voo, para esperar ser entregue para o tutor. É importante você fazer o pet dormir dentro dessa caixa fechado.
dói mais na gente do que no pet. Então, quando você coloca esse pet para dormir, claro, você não vai no primeiro dia que você mostra a caixinha, você já tranca ele ali dentro, mas vai aos pouquinhos. Então, vai fechando a caixinha com 5 minutos, deixa o pet ali. Depois, no dia seguinte, fecha por 10, 15 minutos, vai aumentando o tempo até ser horas. E o melhor do mundo é que ele fique a noite inteira dormindo ali dentro. Então, essa adaptação tem que ser feita com 6 meses de antecedência, por exemplo? Os pets, eles acostumam rápido, né? Eles são muito mais adaptáveis que a gente. Mesmo os de grande porte? Mesmo de grande porte. E até gatos, por exemplo, que têm um comportamento diferente do cão. Mas eles são adaptáveis. A questão é nós, tutores, mantermos a postura, né, e a consciência que aquilo vai fazer um bem para ele. Porque a gente acaba se sentindo culpado de ver o pet ali ele preso. Pode chorar, pode latir. Quanto mais o pet chorar, latir ou fazer algum tipo de ruído, ficar afobado ali dentro da caixa e nós, tutores, começarmos a falar com ele, fazer aquela vozinha que a gente fala, tentar acalmar com a nossa voz, isso é um reforço negativo para ele. Ele vai ficar mais ansioso para sair dali de dentro. Então, o melhor é o pet tá latindo, o pet tá desconfortável ali dentro, desconfortável que eu digo, está ansioso ali dentro, é ignorar. Você ignora, se você precisa, sai daquele ambiente onde ele tá, deixa ele quietinho. Ele com certeza vai ficar calmo, ele vai se acalmar. E esse treinamento já causa um estresse, mas é melhor ter esse estresse dentro de casa, que qualquer coisa você pode correr, do que, por exemplo, você colocar, tem uma viagem para amanhã, compra a caixinha hoje, põe o pet lá dentro, aí o estresse realmente não tem como a gente mensurar isso. Até porque na viagem, principalmente para os pets que vão no porão, a gente não tem como ter um controle, não tem um veterinário, não tem um responsável ali viajando com ele. Então, essa adaptação ela é extremamente importante. Como fica a alimentação e a questão da água? Aí eu gostaria que você falasse separadamente, para o que vai na cabine e para quem vai no porão. Na verdade, é a mesma coisa, para a cabine e para porão. O correto é deixar o pet em jejum, tanto alimentar quanto hídrico. Mesmo se for uma viagem internacional de 12 horas? Mesmo se for uma viagem internacional. Então, o que a gente costuma orientar? 4 horas antes da viagem, você para a alimentação. Então, você vai se organizar ali no cronograma e dar aquela alimentação do dia do pet antes, até as 4 horas antes do voo. A água, você pode parar de dar água quando você sair de casa, para pegar o avião, né, para ir para o aeroporto. Essa água e essa alimentação é importante estar em jejum, porque com o estômago cheio, o pet pode ter náusea, pode ter vômito, ele pode sentir desconforto ali dentro, que vai piorar e vai estressar mais ele ali nessa situação de transporte. Então, o certo para o pet é realmente estar no jejum. E é importante isso tanto para a viagem aérea quanto terrestre. Tem muitos animais que acabam passando mal, porque não estão acostumados, enfim. Você não alimentar e não dar água horas antes do voo ou do transporte é extremamente benéfico para o pet. O pet pode ir solto, saindo de casa e só ser colocado na caixinha no momento de passar ali no guichê da alfândega ou mesmo para entrar na sala de embarque? No aeroporto, cada aeroporto tem sua regra, mas aqui no Brasil, de forma geral, a gente vê que os aeroportos aceitam que o pet esteja na coleira. Então, você pode entrar no aeroporto com eles no check-in, né? Você vai fazer ali, se for no porão, eles vão pedir para você colocar o pet na caixa, eles vão ver como que está esse pet dentro da caixa, vai pesar. E aí ele vai na esteira? Não. Aí você pode ficar com ele até 2 horas antes do voo. E aí você só vai entregar o seu pet 2 horas antes do voo. Nesse momento, você coloca o pet dentro da caixa e aí ele vai ficar dentro da caixa 2 horas antes do voo até ser entregue para você. Mas ele vai para o porão? Ele vai pela esteira? Não. Pela esteira do check-in, não? Não. Quem faz esse transporte, vai do pet do aeroporto até a aeronave, é um funcionário. Então, você chega no aeroporto, você entrega para o funcionário vai passar pelo raio-x com esse pet, a caixa passa sozinha no raio-x, eles passam um leitor de metal ali no pet. Você está acompanhando isso, você tutor, eles colocam dentro da caixa, colocam lacres adicionais e aí eles levam na mão mesmo o pet para aquele galpão ali onde fica esperando o embarque. E o de pequeno porte?
O de pequeno porte, ele vai ficar com você o tempo todo. Então, você pode ficar com ele na coleira, não tem problema nenhum, e colocar ele dentro da bolsinha somente quando você for entrar no avião. Então, para fazer aquele embarque mesmo, que a gente pega aquela fila, aí você precisa estar com ele dentro da bolsinha. Fora isso, ele consegue ficar na coleira. E se no momento que colocar na bolsinha ele começar a latir e no voo ele for latindo? Então, isso é uma situação que pode acontecer. Porém, quando você adestra esse cão, você adapta ele com a caixa de transporte, ele já está acostumado. Então, aquilo já não é um ambiente horrível para ele. Então, normalmente, o pet fica confortável ali dentro. Ele sabe que ele vai ter que dormir. Então, dependendo da sua adaptação, o pet se comporta super bem. A gente costuma brincar, né? E aí eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim, a gente acaba percebendo muito mais crianças dentro do voo do que os animais. Então você vê, claro, tem as exceções de animais, tem as exceções de crianças também, mas o pet adaptado, ele se comporta muito bem ali dentro. E na cabine, eu estou sentada, eu preciso comprar uma poltrona para o pet de pequeno porte? Não, você vai pagar uma taxa de embarque. Esse pet na cabine vai ficar no seu pé, embaixo do banco da frente. Então, tem um tamanho específico máximo ali da bolsinha, justamente para ela caber embaixo do banco. E aí o pet tem que ficar ali no seu pé ali o tempo todo dentro da bolsinha. Mas eu não posso ali à noite, na viagem, tirá-lo, deixá-lo no meu colo? A regra é que não pode. Porém, eu já vivi inúmeras situações que, dependendo da aeromoça, você consegue colocar o pet ali no colo, que não tem problema, ou você põe a bolsinha no seu colo também, ou você consegue pôr a bolsinha no seu colo, abrir ali e ficar fazendo carinho. Então, isso muito vai depender da tripulação que está te atendendo. A regra é que ele não pode sair da bolsinha, ele tem que ficar ali embaixo do banco. O animal de grande porte, ele é dopado para viajar? Não pode, em hipótese nenhuma, sedar o pet ou dopar ou tranquilizar. Tranquilizantes, eles possuem tempo de ação. Esse tempo de ação, ele vai durar entre 2 a 3 horas ali. Então, vamos pensar, uma viagem São Paulo-Rio de Janeiro, 50 minutos. Mas são 50 minutos de trânsito. Tem as 2 horas antes que ele vai ficar dentro da caixinha e 1 hora e meia que ele vai ficar depois para você pegar ele de volta. Então, essa viagem mínima de 50 minutos já virou 4 horas. Dessas 4 horas, o sedativo já perdeu o efeito tranquilizante. O tranquilizante, ele tem efeitos colaterais. Então, ele abaixa a temperatura, ele abaixa a pressão sanguínea, ele abaixa a frequência respiratória, a frequência cardíaca. Você colocar o pet nessa situação, num ambiente onde a temperatura é diferente, a pressão é diferente, por mais que seja tudo controlado e compatível com a vida, você está expondo esse pet a um risco. E ele está sem acompanhamento ali. Então, caso aconteça alguma coisa, não tem o que fazer. Então, o pet tem que estar no seu estado normal de consciência. Há raças que não podem ser transportadas no avião? Na verdade, todas as raças podem ser transportadas no avião. O que acontece é que os braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto, o pug, o bulldog, o shih tzu, o boxer, o gato persa, que tem aquele focinho achatado, eles já têm, por anatomia, um problema respiratório ali. Então, as companhias aéreas, elas não fazem esse tipo de transporte, em sua maioria, porque aumenta o risco desse pet ter algum problema respiratório, mas não pelo porão. O porão não é o problema é o estresse que causa no animal. Então, quando o animal está estressado, aumenta a frequência respiratória. Se o pet já tem um problema de respiração, que já entra menos ar, você tem uma menor troca de temperatura ali, de manutenção da temperatura, isso pode levar o pet a ter algum acidente ali ou algum transtorno de saúde. Então, essas raças, as companhias aéreas, elas preferem não viajar no porão com elas. Vai ser um risco de morte? Não, existem formas de você fazer essa viagem segura, mesmo sendo no porão. Então, você coloca uma caixa maior, você coloca o voo em horários, né? Você só libera a entrada desse pet no porão em horários onde a temperatura ambiente é menor. Então, tudo isso influencia para a viagem do pet ser segura. Porém,
por precaução, as companhias aéreas preferem não correr o risco com esses pets. Mas na cabine eles podem, E os cães de guarda, as raças mais... Tem raças perigosas que são evitadas, são proibidas? As raças perigosas não é que elas são proibidas, E mas quais são elas? A caixa de transporte, ela é diferente do que a caixa para o cão normal. Então, por exemplo, um Pitbull, um Rottweiler, um Doberman, um Chow Chow, um Akita, um Fila, são raças muito fortes. Então, essas são consideradas perigosas. Cada companhia aérea tem a sua lista de raças perigosas. Então, às vezes pode variar. Por exemplo, o Chow Chow às vezes está em alguma companhia aérea, mas não está em outra. Então, isso varia também. Essas raças perigosas, o transporte dela pode ser feito, mas a caixa, o kennel, ele é diferente. Ele é feito de madeira e tem toda uma especificação regulamentada pela IATA, que é o órgão internacional que regula a aviação. E ela tem especificações certas para esse tipo de transporte. Então, você pode transportar, mas é numa caixa específica. Você adestra animais de grande porte para viagens aéreas? Eu não adestro, eu sou só veterinária. Eu tenho adestradores, parceiros meus que fazem o adestramento. Então, a gente indica, a gente tem como indicar. Agora, eu fazer o adestramento, eu não faço. E, geralmente, quem é o tutor que viaja e leva tanto o pequeno pet quanto o de grande porte? Normalmente, a maioria de quem realmente leva e que tem a necessidade de levar, sem outra opção, é quem está de mudança. Então, quando você está de mudança de país, de estado, de cidade mesmo, e precisa de transporte aéreo, você vai levar esse pet de qualquer jeito. A gente tem casos, por exemplo, que por transporte aéreo, por exemplo, de Manaus para João Pessoa, não tinha o transporte aéreo. Porque, enfim... Tem que vir até Brasília para depois ir. A gente teve que levar de carro. Então, existe como fazer todo esse transporte de carro, mas, por exemplo, se pensar num voo internacional, que para a Europa, por exemplo, você não tem como transportar de carro. Então, o transporte aéreo é a única opção. E o tutor vai levar. E os menorzinhos que cabem na cabine, é mais fácil o tutor viajar a passeio. Então, está muito comum. Já existem vários hotéis, várias cidades que são muito receptivas, que são pet-friendly, e elas aceitam. Então, você vê esse trânsito de pet aumentando, assim, exponencialmente todos os anos. E o animal não pode querer urinar no meio do caminho? Pode. E aí? Bom, se isso acontece, dentro da bolsinha ali, você consegue colocar uma fralda, um tapetinho higiênico. Esse tapetinho higiênico, qualquer coisa se sujar, você leva essa caixinha e o pet dentro do banheiro, troca, limpa tudo, joga no lixo e pronto. Porém, vamos lembrar que ele está de jejum. Então, 2 horas antes, 4 horas antes, normalmente o pet faz o cocôzinho dele ali logo depois de comer. Então, se você deu a comida 4 horas antes, ele já vai ter feito o seu cocôzinho. A água, o xixi é a mesma coisa. Você vai parar de dar água para ele 2 horas antes. Até o voo, ele com certeza já vai ter feito. Então, quando você está esperando ali para entregar na companhia aérea ou para entrar no avião, você pode ficar andando na área do aeroporto. Então, você consegue ir ali na área, na rua mesmo, e fazer o pet, estimular ele a fazer as necessidades. Então, na maioria dos casos, o pet também, por estar num ambiente diferente, que ele não conhece, ele acaba segurando ali todas as necessidades. Mas, se tiver um escape, é só limpar e, enfim, jogar as coisas no lixo e tá tudo bem. Qual o peso total do animal que pode ser transportado na cabine? Varia de companhia para companhia. Aqui no Brasil, a gente tem companhias que aceitam até 10 quilos, o pet mais a bolsinha, e tem companhias aéreas que aceitam sem limite de peso, porém, entrando na bolsinha. E aí, a bolsinha tem um tamanho. E em relação à questão, nós tivemos vários acidentes trágicos com animais aqui entre 2021 a 2024. Teve a morte do Joca, do Weiser, do Zion. E aí, como é que fica o tutor diante desses casos? Olha, é uma perda na família, né? É uma coisa... A Pandora que se perdeu. Que se perdeu. É uma perda muito pesada. É uma morte de um ente querido. O que precisa ser feito? E aí vem a legislação que, graças a Deus, está seguindo, né? Está sendo aprovada justamente para melhorar as práticas das companhias aéreas nos aeroportos. O maior índice de problema é quando o pet viaja no porão.
é onde tem o maior risco de acidente. Mas não é o porão em si da aeronave que traz o risco. O que traz o risco é o tratamento prévio da entrada no avião. Então, é onde esse pet vai ser alocado para esperar esse avião. Vai ser no sol? Vai estar calor? Tem a temperatura controlada? Tem o barulho da pista o tempo todo? Ou ele está num ambiente fechado, com anti-ruído? Hoje, no Brasil, a gente não tem um ambiente assim em nenhum aeroporto. Então, com essa lei, com tudo o que está acontecendo e já aconteceu, as companhias aéreas vão ser obrigadas a pensar nisso, nesse bem-estar do pet na prévia e no pós-porão. Porque o porão, a temperatura muito baixa. Controlada, não é baixa, ela é controlada pelo piloto. Então, nas aeronaves onde aceita o pet no porão, esse porão ele é pressurizado e ele tem a temperatura controlada. Quem controla isso é o piloto. Então, a companhia aérea avisa o piloto que naquele voo tem um pet. Então, ele controla e a temperatura que estiver na cabine vai estar no porão. A pressão vai ser a mesma, porque o porão não é despressurizado. Porém, o problema não é o porão. Então, o porão, você consegue manter a vida do pet ali. O problema é o pós e o pré. Então, você expor o animal principalmente ao calor, aqui no Brasil é muito calor. Então, a temperatura alta eleva o estresse de uma forma inigualável. E aí causa todos os transtornos do estresse, que pode vir a, por exemplo, um caso de óbito, como no caso do Joca, por exemplo. Aí tem também a questão da Pandora, né? Que estava numa conexão, estava indo para Santa Catarina, quando o avião pousou aqui em Guarulhos, simplesmente desapareceu, ninguém viu. Foi aparecer 45 dias depois. Isso é uma prática que a companhia aérea ela precisa estar atenta. Os profissionais que ali trabalham e que estão em contato com esse pet, eles precisam ser capacitados para isso. Não dá para você colocar qualquer um ali... Não é um transporte de uma caixa, né? Porque não é um sofá. Não é uma cadeira que está sendo transportada. É uma vida. É o amor da vida de alguém. Então, este cuidado... Infelizmente, as companhias aéreas não têm, os aeroportos não têm. E é o que eu vejo de mais benéfico de todo esse movimento, de todas essas leis, é essa mudança no pensamento mesmo e na concepção de o pet é uma vida, ele é um amor, ele é um filho. Hoje a gente tem mais pet do que filho, né? Então, assim, eu tenho 3 pets e nenhum filho. E são 3 lá em casa. Então, assim, as pessoas estão tendo pets. Então, eles já são membros da família. Existe a família multiespécie. E as companhias aéreas, como os aeroportos, eles têm a obrigação de pensar nisso. Agora vamos falar de uma exceção, que é o cachorro de serviço, de apoio emocional, geralmente de grande porte. Detalha para a gente, por favor. O cachorro de apoio emocional, ele já foi muito utilizado. Hoje, no Brasil, não tem uma legislação que fala sobre isso. Então, as companhias aéreas, elas não reconhecem o cão de apoio emocional. Para você conseguir viajar com apoio emocional, normalmente você precisa entrar na justiça. E aí um juiz autoriza essa viagem e a companhia aérea tem que cumprir o que o juiz determinou. Até mesmo o cão-guia, né? O cão-guia já é diferente. Visual. O cão-guia, ele é regulamentado por lei. Então, é obrigatório todas as companhias aéreas aceitarem o cão de serviço guia. Porém, existem outros tipos de serviço para cão. Então, tem o cão de serviço de diabetes, tem o cão de serviço psiquiátrico, tem de epilepsia, tem locomotor, tem auditivo, enfim. Esses outros serviços não são regulamentados. Então, se você for pegar a legislação, só é regulamentado o cão-guia. Então, para esse, ele está assegurado por lei. O apoio emocional e os outros serviços de cães não estão regulamentados. Então, as companhias aéreas, elas podem escolher se elas aceitam ou não. O que a gente vê aqui na prática do Brasil é que elas não aceitam e a maioria dos casos precisa entrar na justiça. E quando aceita, eu preciso pagar uma passagem? Porque é um cão de grande porte. E hoje, com exceção da primeira classe, você não consegue nem esticar o joelho porque você já está na poltrona seguinte. Onde vai esse cão? O cão de serviço guia, ele não paga taxa. O cão de apoio emocional... Mas e onde ele vai? Então, a companhia aérea ela precisa alocar ele num lugar onde tenha mais espaço. Então, o que a gente vê, normalmente, eles colocam ali... Junto do tutor. Junto do tutor, no pé do tutor. A gente vê ali entre o banheiro, aquela parede do banheiro e a primeira poltrona. Normalmente, ali tem mais espaço, esses cães maiores acabam ficando ali. Mas na saída de emergência? Não pode estar na saída de emergência. Então, você acaba vendo esses cães ali no corredor.
né, naquelas fileiras do meio ou no corredor. Na saída de emergência é proibido, não pode ter um cão ali. Nem um gato, nem um cão dentro da caixa, não pode. Mas a companhia aérea, se ela sabe que tem um cão de serviço e ele é grande, ela precisa alocar o cão e o tutor num espaço que caiba os dois. Olha, hoje aqui no Alesp Cidadania, nós tivemos aí uma super aula com a especialista Juliane Stephanie sobre a questão do transporte aéreo de pets, gatos, cães. Só esses dois tipos de animais que podem ser transportados no avião? Teve uma época que começou a ter a legislação sobre coelho, sobre aceitar coelho, mas não, na prática, isso a gente não vê. Então, coelhos, aves, furões, por exemplo, a gente vê que acaba precisando da justiça para embarcar ou é no porão mesmo. Juliana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. O Alesp Cidadania fica por aqui, prestando serviço. Você confere esta e todas as outras entrevistas no site da Alesp, também em nosso canal no YouTube. Até mais!